Bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Coração que Educa, uma série especial para a Semana das Mães aqui da Unicamasta. Hoje a gente abre um espaço delicado, mas muito necessário. Vamos falar sobre a culpa que tantas mães carregam, às vezes em silêncio, às vezes com dor, às vezes até com vergonha de sentir. A culpa por trabalhar, a culpa por descansar, por errar, por não conseguir ser tudo ao mesmo tempo, gente. E também a culpa que nem sempre sabemos nomear, mas que mora ali, bem dentro do nosso coração. Para esse diálogo, eu tenho a honra de chamar e receber aqui duas mães que também são psicólogas, mulheres que escutam outras mulheres, mas que também vivem suas próprias histórias como mãe. Cris, Geise, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Queria agradecer, o convite para estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que é tão relevante, dentro da maternidade, que é o processo de culpa. E eu acho que é uma coisa comum, quase que geral, para todas as mães. E a gente entender esse processo e buscar formas de enfrentamento é sempre importante. Olá, Bia, muito obrigada também pelo convite. Com certeza, assim como o Cris disse, é um tema muito importante de ser discutido. A maternidade e a culpa, elas andam lado a lado, né? Tem aquele ditado de nasce uma mãe, nasce uma culpa, e é por isso que é importante conversarmos sobre, e tá esse assunto sempre em pauta. Vou começar com a primeira pergunta. Como é que vocês, psicólogas mães, lidam com a culpa? Quando eu engravidei, a minha mãe, ela trouxe uma fala que eu achei incrível, eu nunca esqueci, na verdade. Eu já era psicóloga, quando eu engravidei, e a gente já tinha familiaridade, com os enfrentamentos da maternidade e tudo mais, algumas amigas mães, pessoas próximas. Mas quando eu engravidei, eu lembro que eu enfrentei um processo de medo muito grande no primeiro trimestre da gravidez. E aí minha mãe olhou para mim e fez: minha filha, quando a gente engravida, a gente começa a sentir medo e culpa. No dia que a gente sabe que é mãe, até o último dia que a gente vive. Então, é um processo, eu acho, inerente à maternidade. Faz parte. Como cada comportamento da nossa vida, cada papel tem suas características, eu acho que o medo e a culpa são características preeminentes dentro da maternidade. E como psicóloga, claro que a gente vai absorvendo processos e entendendo, mas é aquela história. Quando nós estamos vivendo aquilo, você pode ser psicóloga, psiquiatra, médica, a gente vai enfrentar os mesmos processos que todo mundo enfrenta. E é importante que a gente se olhe com esse olhar de humanidade, de generosidade, para que a gente entenda a complexidade que é esse processo e absorva. Eu vou até entrar agora numa fala que eu tenho feito muito com as minhas pacientes mães, que um autor novo que eu comecei a ler, ele traz uma referência do que é culpa que eu amei, e tenho aplicado muito, não só na minha vida, como na dos pacientes, que ele fala da culpa como um processo mantenedor de maus comportamentos. Então, quando a gente pensa em culpa, a gente pensa no nosso passado, a gente pensa naquilo que a gente quer recompensar, a gente pensa em tantas coisas. Mas será que a culpa não é o que mantém a gente fazendo exatamente as coisas que a gente não faz direito? A culpa é um processo de autoflagelo. Como assim? Ela vem como um sentimento de erro, um sentimento de fracasso. E aí você tenta correr atrás daquele prejuízo. E quando você tenta correr atrás daquele prejuízo, você sente a validação. Cris, mas Laura Gutman, que é outra autora Sim. que fala muito da maternidade e da culpa, ela já fala que a culpa não é um erro, sim, mas é um pedido de escuta das suas próprias vozes internas. Como é que vocês veem, como é que vocês abraçam isso? Eu acredito realmente que a culpa ela não é um erro, É algo que a gente cria diante de uma expectativa não só nossa, de uma autocobrança pessoal, mas dos outros, de uma sociedade que prega uma maternidade perfeita, mas que não existe uma regra, não existe um manual para ser mãe, E aí começa justamente lá no período da gestação, onde você já se sente responsabilizada por outra pessoa, outro serzinho que está ali e que vai depender de você para tudo, em todos os sentidos. Então, a maternidade ela também é uma experiência, junto com a culpa, multifacetada, onde ela abrange vários contextos da nossa vida, desde o social dessa mãe, quando ela é mãe, quando esse filho nasce, há muitas renúncias também.
E essas renúncias faz a gente se sentir um pouco culpada de por que eu não tenho tempo de me cuidar, por que eu não tenho tempo de ir para academia, por que eu não tenho tempo para viajar, né? Mas que, claro, são processos que a gente passa no maternar e que eles vão amenizando com o passar do tempo. Mas naquele momento que a gente é mãe, a culpa ela tá ali lado a lado o tempo todo, né? E na clínica, quando eu recebo muitas mães, pelo atendimento com crianças e adolescentes, é uma fala muito comum. Não, meu filho está assim por culpa minha, né? E aí eu sempre reflito com essa mãe que eu entendo que a culpa faz parte, mas que não é culpa dela, que eu entendo que enquanto mãe ela está sempre tentando acertar, mas não existe uma maternidade perfeita, né? Então, identificamos que tem algo que não está legal, que pode ser melhorado, vamos pensar nos caminhos, nas possibilidades, né? Vocês acham que, diante de tanta informação que a gente tem hoje, né, as pessoas expondo tanto as suas vidas nas redes sociais, essa culpa ela vem com mais frequência das mães dessa nova geração, né, que se culpam porque vê nas redes sociais algum filho fazendo isso, aquilo, querendo ou não quer comparar porque não consegue, ou porque faz de outro jeito? Eu acredito que sim, né? Eu já tive até casos de mães que diziam, eu parei de seguir tal pessoa porque pregava uma maternidade perfeita e na minha realidade ela não cabe, né? E muitas vezes aquelas pessoas trazem uma realidade via Instagram, via rede social, mas que de fato não é aquilo. É só uma cena romantizada da maternidade. Até eu abro até uma questão que vale para todos, não só para a maternidade. Mas o ser humano nunca na história da humanidade foi convocado a performar o tempo inteiro como agora. Então, você tem que ser perfeito em tudo. Você precisa malhar, você precisa prover financeiramente, você precisa ser presente, ter tempo de qualidade, você precisa ensinar, você precisa educar, você está criando outro ser humano. Então, é importante que a gente entenda e aprenda a dar proporção mesmo a esses papéis. A frase mais correta que tem é que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Então, é um processo de aprendizagem para ambos, né? Então, do jeito que a criança vai errar, para que ela possa aprender, isso cabe também à mãe. Eu acho que eu retifico ainda mais, né? É um processo de aprendizado para a família, sim, né? Sim, não só para a mãe. Mas, normalmente, a responsabilidade recai sobre a mãe, né? Mas é um fato que precisa ser abarcado por toda a família. Afinal, essa sobrecarga que vem junto da culpa, né? Ela é muito comum, mas acaba gerando vários outros prejuízos se isso não for olhado com carinho, se essa mãe não tiver a devida escuta, se ela não tiver o tempo de qualidade dela. E como transformar essa culpa, como transformar em algo, em uma autocompaixão, ou como transformar isso em uma ação? Eu estava pensando, refletindo sobre isso recentemente, porque o primeiro dia que eu deixei meu filho na escola, eu deixei ele na escola, né? Uma escola que eu escolhi, uma escola que eu estudei, uma escola que eu confio. Quando eu fui para casa, a sensação que eu tive é que eu tinha deixado ele no meio da rua, sozinho, abandonado. E o meu processo foi infinitamente mais difícil do que o dele. Ele foi se adaptando no tempo dele, né? E eu sofri, de fato, quando ele começou a estudar, quando ele foi para o quarto dele, nesses processos, né, que a gente vai enfrentando. E aí um processo que a gente precisa aprender é o de ressignificar, é de talvez conseguir racionalizar um pouco, fugir desse lugar só emocional, porque a emoção, muitas vezes, ela não tem consciência nenhuma. Então, você pensa uma ação, você elabora essa ação, você sabe que está tudo certo, e ainda assim você sente medo, você se sente insegura, você se sente culpada. Então, é importante que a gente busque esse processo de raciocinar sobre as questões, né? O porquê que eu estou fazendo isso? Né? Ou por que eu errei, ou o que aconteceu, e tentar contextualizar isso para trazer um lugar maior, realmente, de entendimento e compaixão. Gente, por isso que eu acredito que, às vezes, a culpa, por a gente estar fazendo algo, a culpa materna, ela vem com algo que está muito dentro da gente, de algum trauma, de alguma coisa que está dentro da gente, né? E aquilo vira uma culpa. Não sei se estou conseguindo me expressar direito para vocês, quando eu digo isso, mas um exemplo, eu faço uma coisa que para mim pode ser uma culpa, mas para vocês pode não passar de um momento ou algo não significativo. Mas a minha vivência, o meu tempo, coisas que aconteceram na minha vida, fizeram com que aquilo se tornasse uma culpa em determinado momento.
uma culpa na maternidade, né? O que é que vocês conseguem falar algo sobre isso? Como a gente estava falando, né, a culpa ela é inerente do ser humano. Então, não só no maternar, como o Cris falou, mas para toda a nossa vida, né? E eu acho que a gente passeia por muitas situações, muitos contextos da nossa vida através da culpa. Mas, como o Cris falou, a gente precisa racionalizar um pouco mais, né? Digamos assim, modelar um pouco esse pensamento de que eu estou fazendo, mas eu estou errando, não está sendo suficiente, né? E a mãe, ela tem muito disso. Cris falou da época da escola, mas eu me pego mais desafiada agora, nesse período de 5, 6, 7 anos, porque é um período onde eles acham que podem tudo, né? Quer ter novas experiências, e eu acho que para a mãe é muito mais difícil não ter esse controle, né? E aí vem a sensação de não estar sendo suficiente. Por que agora eu não consigo controlar mais? Por que agora foge das minhas mãos, né? Esse conduzir. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela reflexão de que eu preciso agora ser muito mais firme, me culpar menos e deixar com que meu filho ele ganhe autonomia, ele ganhe independência, né? Na clínica eu também recebo muitas mães que querem ter esse controle. Não, eu quero escolher a roupa do meu filho, eu quero escolher o amiguinho dele, eu quero escolher cada detalhe dessa rotina desse filho. E aí eu foco muito nisso, de permitir que essa mãe, além de deixar que esse filho construa a sua própria independência, que ela também tenha esse espaço, né? E respondendo a essa questão, né, que você trouxe, Bia, nós somos seres muito complexos, subjetivos. Então, todo o nosso histórico influencia do nosso presente. A forma como fomos criados, essas influências passadas, aquilo que nos faltou, que eu acho que é uma questão muito falada, muito trazida. É como se fosse uma necessidade não atendida, né? Sim, aquela questão, não, porque o meu pai, eu não tive uma infância mais simples e eu quero proporcionar hoje ao meu filho todos os brinquedos, eu quero proporcionar todos os passeios, eu quero... Então, eu acho que existe muitas vezes uma urgência que não é do presente, né? Ela é do passado. E aí, essa racionalização sobre entender que a gente precisa estar no hoje, entender o contexto que nós vemos hoje, o porquê das nossas ações é muito importante. E aí, esse processo familiar que Geise citou, de não estar focado só na mãe, mas na família de forma geral, no pai, no irmão, na avó, no avô, em todo mundo que está ali educando aquela criança junto com você, é muito importante. Porque quando a gente entende a família como uma unidade, o problema de um é de todos. Então, a gente acaba conseguindo manejar melhor essas culpas, essas faltas que são nossas, trazendo mais para o coletivo, entendendo que aquela criança não tem a demanda que nós temos. A nossa criança ela vai ter novas demandas. Ela não vai ter as nossas. Então, aquilo que é necessário para a gente, para ela não é. Então, por que eu estou me sentindo, às vezes, tão culpada, tão pesada, tão responsabilizada, se para aquela criança aquilo não é uma questão? Então, a gente precisa entender a nossa família como uma unidade única no mundo. A dinâmica que acontece na minha casa não acontece na sua, não acontece na de Geise. Então, a gente precisa evitar os fatores comparativos, os fatores que isso também é muito gerador de culpa. Não, porque na casa de Geise, o filho dela é assim, assim, assim. Lá em Bia, os meninos são assim, assim, assim. Não é assim que funciona. Na sua casa é sua dinâmica, na minha casa é a minha. Então, eu preciso ajustar a minha dinâmica ao melhor possível para a minha realidade. E não comparando com a realidade de outras pessoas. Então, eu acho que isso também é um ponto importante, gerador de culpa. Certeza. Eu acho que as redes sociais, né, como eu estava dizendo naquela outra, ela traz muito isso. Sim. A culpa parece que fica muito maior. Gente, voltando a essa questão das redes sociais, né? A gente vê muito aí o pessoal acaba de ter a criança e já mostra o corpo perfeito, né? E isso traz também outro sentimento de culpa aí para as mães que não conseguem trazer essa estética, que não conseguem fazer o que está se mostrando ali nas redes sociais. É como aquilo fosse possível, mas a gente fosse incompetente o suficiente para não conseguir. É esse o sentimento que às vezes me traz. Eu acho que junto da culpa também, Bia, vem a frustração, né? De por que para o outro é mais fácil e para mim não, né? E aí, como a gente vinha conversando antes, não existe um modelo exato de maternidade. Às vezes, para uma mãe, o corpo volta mais rápido, para outra, não, né? E aí a gente precisa
ressignificar, como o Cris disse, sobre a maternidade, de que pode não ser do jeito que a gente imaginava, mas que a gente precisa trabalhar em cima de cada realidade. Como o Cris falou também, né, a minha realidade é diferente da sua, que é diferente da dela, né, e a gente precisa ir se adequando conforme isso. E entender que na internet, né, no Instagram, só é colocado muitas vezes aquilo que é legal, né? Que é um recorte exatamente da família, da realidade. Vou colocar aqui uma foto no espelho de um corpo ótimo, 15 dias pós ter um bebê. Mas aí você não sabe o que está por trás, né? Se ela realmente fez um esforço para estar daquele jeito, se o corpo dela realmente se adaptou muito mais fácil, se o parto foi cesárea, se o parto foi natural, né? Então, eu acho que há muitas nuances aí nesse maternar exposto. E como o Geis falou, no Instagram a gente vai postar o nosso melhor recorte, a nossa melhor versão. E cada indivíduo ele tem várias facetas. Então você não vai postar ali aquilo ali real time, não é um Big Brother, não está ao vivo, né? Tá todo mundo ali recortando algo. E aí é muito injusto, né? Porque você traz para o seu referencial muitas vezes de uma mulher que tem um emprego comum, convencional, de 8 horas CLT, que tem uma rede de apoio super reduzida, às vezes que não tem nenhuma rede de apoio. E aí você traz uma realidade de uma digital influencer que vive da imagem, que ganha valores que a gente nunca vai alcançar e vai postar aquilo porque depois do parto ela já fez uma cirurgia plástica, muitas vezes. Então, essa é a sua realidade? Se for, ok. Mas não é a realidade da maioria. Então, uma palavra muito importante, que eu sempre reitero ela e bato muito na tecla, é referencial. Nós precisamos nos prender ao nosso referencial pessoal. Né? E no referencial possível, né? Possível, exatamente. O que é pessoal, o que é possível para mim. Eu gostaria muito de fazer uma atividade física. As pessoas me julgam porque eu não faço. Sim, mas eu não tenho ninguém para deixar essa criança. E quando chega a noite, às vezes que o pai está em casa e assume aquilo, eu não tenho condições físicas mais. Então, o referencial possível da nossa realidade adequado, ele precisa ser sempre pontuado e trazido para o centro, para o cerne da questão. Vamos finalizando nosso podcast e eu queria terminar com uma pergunta, né, para vocês aí que são profissionais da área. O que é que vocês podem dizer? Quais as dicas que vocês podem dar para as pessoas que estão passando por esse processo de culpa? Eu sei que a gente passa a vida toda passando, né? Mas muitas vezes a gente está em alto ou em baixo. O que fazer? É muito importante a gente prestar atenção no nosso sofrimento, naquilo que a gente não tá sustentando. Eu entendo como o processo de adoecimento tudo aquilo que traz prejuízo para a nossa vida, que ceifa a nossa qualidade de vida, impede que a gente se desenvolva de uma forma melhor, né, mais produtiva ou mais tranquila, simplesmente. Eu tive com uma paciente que ela tinha um sofrimento absurdo, porque o filho dela tinha seletividade alimentar extrema, com outra paciente que tinha um sofrimento absurdo, porque a criança não dormia, outra paciente que um sofrimento assim desumano, porque aquela criança não se adaptava à escola, ela estava na terceira escola. Então, assim, são muitas batalhas que nós enfrentamos na maternidade. E a sua dor, o seu processo de sofrimento, o seu prejuízo, ele precisa ser tão validado quanto o do seu filho. Então, a dica que eu deixo é que você se olhe, você se enxergue dentro não só do processo da maternidade, mas de qualquer outro, profissional, da mulher em si, e se olhe como você olha para o seu semelhante. Muitas vezes a gente tem todo um cuidado com o filho, a gente olha, quer atender todas as necessidades dele e a gente negligencia todas as nossas necessidades. Então, para um filho estar bem, a mãe precisa estar bem. Né? A gente não tem como separar esses lugares. Então, se ver, se perceber, entender que às vezes aquilo que você está sofrendo todos os dias não é mais uma demanda que você dá conta sozinha. Procurar um processo terapêutico, conversar com alguém, procurar ajuda para tentar buscar uma melhor qualidade de vida. Eu acho que essa é uma dica importante que a gente precisa levar em consideração. E aí eu acho que vai na linha de nasce uma mãe, nasce o exercício da autocompaixão, né? Da gente entender que nós somos únicos, que a gente vai viver alguns desafios sim, na maternidade, porque às vezes você é mãe de primeira viagem, né? E eu me coloco muito nesse lugar, porque quando eu fui mãe de primeira viagem, eu tinha muitos medos, eu tinha muitos receios de não dar conta, de acontecer alguma coisa e não saber o que fazer, né?
E aí, ter essa rede de apoio pode ajudar bastante, é uma estratégia, mas aquelas mães que não tiverem uma rede de apoio, elas podem usar outras estratégias, né? De dividir com os outros membros da família, em alguns momentos, algumas situações, para que ela tenha um tempo de qualidade dela, de buscar um mínimo exercício físico, 10 minutinhos de refletir, de respirar, de comer alguma coisa que goste, de sentir prazer em pequenas coisas também, né? Porque o maternar, apesar de estar permeado por culpa, medo e outros sentimentos, às vezes não tão confortáveis, ele também é permeado de muito amor, de muito carinho, né, de muito respeito, de muita compreensão. Então, há muitas coisas boas também na maternidade. Gente, eu sei que era perguntar para finalizar, mas para finalizar mesmo que veio uma na minha cabeça a culpa nos define como mãe? De forma alguma. Né? A culpa ela não nos define nenhum dos nossos papéis. A culpa é um sentimento como qualquer outro, né, que precisa ser visto e sintetizado no que ele traz para a nossa vida. Né? A culpa como esse fator mantenedor de um comportamento ruim quer dizer algo. O que é que está tentando dizer? Né? E até a forma que a gente pensa a psicologia talvez seja um processo de aprendizado, talvez a culpa seja aquele gatilho para que você saia desse lugar de tanto peso, de tanta responsabilidade, e como Geise foi perfeita na colocação dela, é um movimento de autocompaixão. Então, às vezes, essa culpa que traz um incômodo gigantesco, seja o que vale empurrar para um lugar de maior clareza e definir o seu papel de uma forma mais confortável. E entender também que nós somos formados por todas as emoções, né? Quando eu converso muito com meus pacientes kids, né, os menorzinhos, eu explico que não é ruim sentir medo, não é ruim sentir tristeza, e isso vale para todos os sujeitos, né? Seja uma criança, um adolescente, uma mãe, um idoso, quem quer que seja. Então, a gente precisa validar isso, a gente precisa se permitir sentir isso, para que depois possa ressignificá-lo de outra forma melhor e que seja produtivo na nossa vida. Meninas, obrigada por essa conversa incrível. Né? Eu tenho certeza que juntos nós vamos ajudar muitas outras mães também que estão com sentimento de culpa, né? Ressignificar esse sentimento. Obrigada, viu? Quero desejar um feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães, em especial a minha, e dizer que se amem, né? Se olhem com compaixão, que a gente merece todo o amor que a gente externa para os nossos filhos e todo esse processo de carinho a gente precisa ter consigo mesmo. Muito obrigada também, Bia. Feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha também. Que nesse momento, né, nessa data tão especial, vocês possam se sentir tão amadas, tão queridas, mas não somente neste domingo, nesse Dia das Mães, mas todos os dias, né? Assim como o Cris falou, mesmo esse amor que a gente dá para os nossos filhos, que ele volte como reflexo para a nossa vida também. E é isso, gente. A culpa não define quem somos como mãe. Ela só mostra o quanto nos importamos, mas também o quanto nós precisamos nos acolher. Muito obrigada, meninas, por trazer esse olhar com tanta escuta, com tanta sensibilidade, né? E para você que está ouvindo, se esse episódio te abraçou de alguma forma, compartilhe com outra mãe. Talvez ela também precise de um espaço seguro para respirar sem culpa.